Olá a todos, sou Ansel Lankman, engenheiro responsável pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Nosso assunto de hoje é barrilete. E para os amigos que não conhecem, barrilete é o conjunto de tubulações que fica situado entre o reservatório e a coluna de distribuição de abastecimento do edifício. Às vezes o barrilete também é conhecido como o aposento, como o lugar onde esses tubos estão dispostos. Tradicionalmente, as caixas d'água são construídas em concreto no alto do edifício e o barrilete fica disposto sob a caixa d'água. Nesses tubos estão dispostos todos os registros que controlam o abastecimento de água para o prédio. Vocês podem ver nessa foto que aparece agora a caixa d'água, que é essa superfície branca que aparece na parte superior da foto, e embaixo todos os tubos que saem dela, onde estão os registros que controlam o abastecimento. Vocês podem notar também que tem um tubo vermelho. Esse tubo de vermelho é o da reserva de incêndio, que nós vamos explicar depois em algum programa futuro. Ocorre que atualmente as coisas mudaram um pouquinho de figura, porque está cada vez mais em uso as caixas d'água pré-fabricadas. Elas são feitas em fiberglass, como mostro nessa outra foto em que aparece agora. Tá? Essas caixas d'água, elas são, como eu disse, pré-fabricadas, são colocadas sobre uma laje no alto do edifício e delas saem as tubulações que sai o barrilete. O que acontece? Nesse caso, os tubos estão no mesmo nível da caixa d'água e não mais debaixo delas. É uma modernidade que as facilidades construtivas acabaram introduzindo. Se pensarmos no barrilete como o local onde essa tubulação está instalada, vamos pensar no seguinte: o que mais está colocado no barrilete? A tubulação, evidente, os registros de controle, e aí nós podemos incluir o registro de entrada da caixa d'água, que controla o abastecimento dela, que vem lá debaixo da bomba, os registros de saída, que comandam o abastecimento para o prédio, o registro da tubulação de combate a incêndio e outros equipamentos mais, como, por exemplo, bomba de pressurização, a própria bomba da reserva de incêndio, e outros equipamentos diferentes que são colocados lá simplesmente para aproveitar o espaço disponível, como por exemplo o exaustor das churrasqueiras e outros equipamentos mais que ali são colocados. Vamos pensar agora que problemas nós podemos ter no barrilete de um edifício. Vamos pensar primeiro que o barrilete é uma área coberta e, portanto, ela não é impermeabilizada pelos construtores. Isso significa que se por algum motivo ou por algum incidente houver um derramamento de água lá, pode ser que tenhamos consequências ruins. Então é fundamental que no barrilete tenha um dispositivo de saída de água, um ralo, um tubinho que vai para fora do edifício, enfim, algum dispositivo que faça com que uma água eventualmente derramada nesse local possa escoar para fora e não se infiltrar por exemplo, para um apartamento que está localizado abaixo do barrilete. Um segundo problema que eu nas minhas perícias encontro frequentemente são tubos mal apoiados. Nessa próxima foto você vai ver que os tubos estão apoiados em bases de alvenaria ou de concreto, firmes, bem feitinhas, bem acabadinhas. Isso não é um problema. Agora, nós encontramos às vezes muitos edifícios em que a tubulação está apoiada em cepos de madeira, em tijolos, em pedaços de bloco, enfim, um apoio precário, que vai fazer com que essa tubulação tenha uma vida útil diminuída. Outro problema ainda relacionado a tubulações é a disposição delas no barrilete. Olhem essa foto agora. Esses tubos foram colocados num espaço que é por onde é feita a ligação do bloco A com o bloco B, por exemplo. E essa tubulação está de tal modo colocada que é impossível você caminhar de um lado para o outro do barrilete sem pisar em cima dos tubos. Esses tubos não foram fabricados para serem pisoteados dessa maneira que nós estamos vendo. Então, com certeza, a sua vida útil também vai ser diminuída. Se você tem esse problema no seu condomínio, procure fazer um apoio por cima dos tubos,
uma passarela, alguma coisa assim, para que esse pisoteamento não aconteça. Pensar racionalmente no posicionamento ideal dos tubos é a melhor solução para que esse pisoteamento não aconteça. Eu encontro ainda nas minhas perícias muitos outros problemas deixados pelas construtoras. Por exemplo, registros não identificados. Você tem no barrilete uma série de registros que comandam as várias colunas, os vários tipos de destinação que essa tubulação vai levar a água. Esses registros têm que estar identificados para você saber o que aquele registro fecha o quê, para no momento de emergência você ter acesso direto. É claro que com o passar do tempo, o próprio manutencista, o próprio zelador ou gerente predial, ele vai saber manusear corretamente, mas nem sempre ele está presente. E uma pessoa estranha, que não está tão habituada no momento de emergência, tem que saber aonde ele precisa atuar, aonde ele precisa mexer para poder resolver um determinado problema. Ainda nessa linha de registros, temos que pensar em outro assunto. Muitas vezes, os registros estão instalados em locais de difícil acesso para quem for manuseá-los. Por exemplo, no alto do barrilete, em que é necessário uma escada para você ter acesso a ele. O registro é um elemento que você precisa manusear, às vezes, em condições emergenciais. Então ele tem que estar a um alcance fácil de quem for mexer com eles. E ainda pensando em acessos, vamos falar um pouquinho sobre o acesso à caixa d'água. Desde que essas caixas pré-fabricadas foram introduzidas, elas muitas vezes são colocadas muito rente à laje de cobertura ou ao telhado de cobertura do barrilete. Isso faz com que o acesso de pessoas para as operações de limpeza, desinfecção ou de manutenção seja muito difícil. Acesso difícil é sinônimo de trabalho mal feito, de condições precárias de trabalho, enfim. Você que é um síndico de responsabilidade, que está preocupado com a eficiência dos seus colaboradores, precisa pensar sempre num jeito de melhorar esse tipo de situação. A pergunta de hoje vem da Zona Oeste de São Paulo, é o do Raul, que pergunta o seguinte: olá, professor Ansel. Professor, porque o Raul foi aluno no curso da Gabor, onde eu dou aula do curso de formação de síndicos profissionais. Olá, professor Ansel. No meu condomínio, as caixas d'água superiores são de fibra e estão muito perto das lajes, só sendo lagartixa para entrar nelas. Como fazer limpeza e desinfecção? Bem, Raul, eu selecionei a sua carta justamente porque eu falei sobre acesso às caixas d'água no nosso assunto de hoje. Então vamos lá. As caixas de fibra, muitas delas têm um acesso lateral como essa da foto que está sendo mostrada agora. Provavelmente a sua caixa tem um acesso superior e não dessa maneira que está mostrando. Você deve procurar então uma empresa especializada em obras de fiberglass, que eventualmente faça a caixa d'água, para estudar a possibilidade de você ter um acesso lateral para ela. Esse acesso aqui da foto, ele funciona como uma escotilha. Tem uma série de cuidados, porque você pode ver que ela está colocada no meio da caixa d'água e não no alto. Mas poderia ficar no alto também, como se fosse uma janela, por exemplo. Tá? Então eu te aconselho a procurar essas empresas que estão habituadas com esse tipo de trabalho para que faça uma adaptação na tua caixa e possa disponibilizar um outro tipo de acesso. E mais uma coisa, Raul, você não colocou o seu endereço, eu gostaria muito de saber para poder te enviar a caneca do nosso programa. Chegamos ao final de mais um programa O Perito. Agradeço muito a atenção de vocês. Não esqueçam, estamos abertos a propostas de assuntos para que nós possamos discutir e a mais perguntas como a do Raul de hoje. Muito obrigado e até a próxima.